Então vamos lá, gente. Sífilis, assim, é uma das doenças mais antigas que existe no planeta. Tem tratamento eficaz e a gente não dá conta dela, né? E as crianças ainda nascem doentes por sífilis congênita, né? Então, a gente fala assim, onde foi que eu errei, né? Porque realmente não. Eu acho que assim tá difícil a gente conseguir dar conta de diagnosticar todo mundo que tem, né? Então, só com a testagem em massa aí, e com a mão mais solta para a prescrição da bezetacil é que a gente vai conseguir. Um grande avanço que a gente teve agora é a liberação das enfermeiras para prescrição da penicilina benzatina, certo? Não só para gestantes, mas também para sífilis adquirida. Porque se eu estou preocupada com a gestante, eu preciso também tratar quem está no entorno dela. Se eu quero dar conta da epidemia, não adianta só eu tratar a gestante, certo? Né? Então, a gente tem que tratar todo mundo. A gente vai tentar entender para não precisar decorar, né? A sífilis, ela é muito traiçoeira. Tudo pode ser sífilis terciária, para vocês terem uma ideia. A sífilis terciária, ela vai acometer 1/3 das pessoas que não forem tratadas e pode demorar 30 anos para aparecer a sífilis terciária. Teve um estudo num manicômio que muitas das pessoas que estavam internadas com quadro psiquiátrico era neurosífilis. Então, é mandatório num velhinho que começa a ficar demenciado, um quadro depressivo, fazer HIV e sífilis. A gente já cansou de pegar lá no ambulatório, às vezes, paciente com um quadro de HIV, com encefalopatia pelo HIV, né, com quadro demencial, e que estava tomando remédio para depressão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pode fazer e o que não pode. É que nem a história da febre maculosa e da dengue, né? Um eu tenho que dar antibiótico, senão morre, e outro eu tenho que mandar beber água. Então, a gente tem que realmente estar muito atento. São raros os casos de febre maculosa? São, mas se a gente comer bola, morre. Então, aqui os de sífilis, e a sífilis ela é tão traiçoeira que a dita da ferida inicial, que às vezes pode não ser vista, o exantema da sífilis secundária, eles resolvem sozinho, com loratadina, porque o indivíduo achou que era uma alergia. Né? Então, ela é traiçoeira demais nesse sentido. A pessoa tem a lesão some sozinha, com ou sem tratamento adequado, né? E ela pode vir a dar problema anos e anos depois. E a gente só vai poder intervir fazendo o diagnóstico. Então, é mais ou menos como aquela fase de latência do HIV crônico, que entre pegar e depois ser AIDS, eu fico um tempão da minha vida com o bichinho comendo ali na surdina, né? E aí é que entram os testes laboratoriais, aí é que entram vocês na oferta da testagem, tá? A gente precisa separar bem na cabeça, quem estava da enfermagem na aula que eu dei em abril, né, já vai escutar aqui de novo, né? A gente tem que ter bem na cabeça, assim, sífilis, tá? Primária, secundária, latente e recente. Todas essas acontecem até 1 ano. Né? A latente e recente eu não vou ter sintoma nenhum. A secundária e a primária, eu vou supor que aquilo aconteceu até 1 ano. Quando eu faço um diagnóstico que eu não sei quando foi a infecção, porque eu não tenho um negativo anterior que positivou, né? Eu vou sempre considerar a latente tardia, como mais de 1 ano. Por que a gente tem que frisar isso? Porque o tratamento é diferente. Agora, se eu supor que existe uma sífilis terciária, que a mais grave delas talvez seja do sistema nervoso central, mas uma pericardite por sífilis também é grave, uma artrite por sífilis é grave, né? Aí o tratamento tem que ser internado e eu tenho que confirmar esse diagnóstico como sífilis terciária. E quando que eu vou suspeitar disso? Um VDRL que não baixa. E não é reinfecção. Né?
Então, aí é que eu vou pensar em sífilis terciária, que é lá na frente. Então, esse raciocínio clínico aqui tem que estar claro o que é sífilis primária, secundária, a latente primária e a latente tardia. E dentro da latente tardia, uma hora pode aparecer alguma coisa de sífilis terciária. Tá? Quando o indivíduo acaba de pegar, cerca de umas 3, 4 semanas, ele faz o cancro duro. O cancro duro é onde a bactéria entra. Ali é cheio de bactéria, ali é altamente infectante, né? E faz aquela lesão emoldurada, parece um vulcão, e que dói muito pouco ou até não dói. Então, essa que vai fazer uma diferenciação, por exemplo, de uma afta na boca. A afta dói pra caramba. Um cancro duro não dói, ou quase não dói. Né? E ele vai sumir sozinho. E, principalmente nas mulheres, se ele for dentro da vagina, ele não vai ser visto, não vai ser notado, porque ele não dói e eu não estou vendo. Tá? Então, por muitas vezes, o cancro duro passa despercebido. O cancro duro pode já estar ali e o teste rápido de sífilis ainda estar negativo. Por quê? Porque ainda não tem o tempo de ter anticorpos detectados, é dito da janela imunológica. Então, você viu um cancro, desce para fazer o teste rápido, né? Vai para a sala de testagem. O teste rápido deu negativo, eu vou acreditar em mim ou no teste rápido? Não. Tem cara de gato, mia como gato, tem bigode de gato, vai sair com bezetacil. E vai colher o VDRL e depois repete o teste rápido. Raramente o teste rápido pode não chegar a converter se eu trato muito rápido. Né? Se eu não vejo a cara do bicho, eu não produzo anticorpo. Se eu trato rapidamente, eu posso não produzir. Certo? Então, viu uma lesão com cara de sífilis, vamos pecar pelo excesso e tratar. Porque aquela fase é altamente infectante. Né? Sífilis secundária. Você tem um exantema que não coça ou coça muito pouco e normalmente pega região palmar, que as alergias normalmente não pegam. Né? Então, a gente vai pensar numa sífilis secundária. A sífilis secundária, ela está ali naquela primeira fase. Então, seria dose única. Na gestante, é que a gente pensa em 2 doses. Né? Idealmente, se der uma dose, está tratada. Se der 2, melhor. 2 semanas. Outra coisa, uma dose são 2 frascos. Então, falar assim, eu tomei 2 doses. E como é que você tomou? Uma de cada lado. Não, não é 2 doses. Você tomou uma dose que foi dividida nos 2 glúteos, certo? Tomou 2 doses, são 2 semanas. Tomou 3 doses, são 3 semanas. Tá? Então, assim, isso assim, é tudo que passa, assim, você olhou, tem que estar assim, automático, né? Isso, o ChatGPT não vai te responder. Por isso que eu falo assim, a gente tem que aprender a ter raciocínio nas coisas, porque a gente vê essa moçada de agora, né? Eu paro para perguntar como é que eu fiz faculdade sem existir o Google, sabe? Mas eu fiz, gente, eu juro, não existia internet. Então, não é só o fato, assim, eu acho que a gente não precisa decorar as coisas, mas eu acho que, às vezes, está faltando um pouco mais esse raciocínio clínico, né? Porque está tudo muito na mão ali. Eu pergunto, responde, eu pergunto, responde. Tá? Agora, tem o BAT do Gmail também, né? Mas eu andei perguntando umas coisas para ele de HIV, ele me enrolou, mas ele não respondeu. Então, nada vai superar o nosso raciocínio clínico e o feeling. Né? Mas só tem feeling quem sabe. Né? Você não vai pensar em sífilis primária se você não sabe o que é sífilis primária. Certo? Tá? E aí a gente vai para a testagem, que é um grande mistério na vida. Né? Teste treponêmico. Quer dizer que ele me diz, isso é sífilis. Ele é específico. O teste rápido é um teste treponêmico. Às vezes a gente fala assim, às vezes ligam lá para a gente para tirar dúvida e falar assim, ele fez um teste rápido e deu positivo, agora eu tenho que pedir um FTA? Não. O teste rápido é como se fosse o FTA, só que ele é por imunocromatografia. Né? Você pega por coloração, busca lá o anticorpo e aparece a linha.
Diferente da máquina, que pode ser quimioluminescência, ELISA imunoensaio, FTA-ABS, né? O TPHA. Então, não, o teste rápido é a mesma coisa. Se eu tiver um teste rápido positivo, é a mesma coisa que eu tenho uma sorologia dessa de máquina, certo? E o teste rápido positivo, normalmente, ele vai ser positivo a vida inteira. Por isso que a gente fala que ninguém vai fazer controle de tratamento com um teste rápido. Né? Fez um teste rápido e deu sífilis. Tá, você já tem lá no prontuário que o cara fez um teste rápido e tem sífilis. Aí, daqui a 1 ano, ele volta com cancro duro. Adianta você repetir o teste rápido? Não, você vai tratar e colher o VDRL. Né? Se for possível, porque o laboratório não passou ainda, ou no sonho que a gente tem é de ter uma geladeira nas unidades, de modo que eu possa colher e mandar o sangue no outro dia, que aí eu vou poder colher a qualquer momento, né? Eu vou colher o VDRL no mesmo dia, no mesmo momento. Aproveitar ali, a científica ainda não passou, eu colho o VDRL e dou a bezetacil. Né? Agora, se o laboratório já passou e eu vou marcar como para segunda e terceira dose, aí tudo bem. Eu posso pedir para ele colher esse VDRL na segunda dose. Já programa a segunda dose num horário em que ele possa também fazer a coleta. Certo? Né? E não deixe de dar a primeira dose. Porque a gente pensa assim, quando a gente fala numa sífilis latente tardia, vai ter gente ali que é primária, só que a gente não tem certeza. Né? Que é uma latente precoce, porque a gente não tem um exame negativo anterior para converter, para ver a conversão. Então, se eu der a primeira dose e o cabra escapar e nunca mais voltar, tem chance de eu ter tratado. Porque podia ser uma latente recente. É que eu não tenho esse dado, por isso que eu vou dar as 3 doses. Então, por isso a importância da gente tentar não perder a oportunidade de quando a pessoa está ali. Outra coisa é falar para ela a importância do intervalo das doses. Porque a gestante ela não tem obrigação de saber que você falou para ela vir na segunda, mas na segunda ela tinha um chá para ir e ela vai vir na quarta. E ela não sabe que se ela vier na quarta, ela vai ter que recomeçar o esquema de novo. Porque gestante, a gente tem tolerância 0 para o retorno a cada 7 dias. Né? Eu até coloco assim 0 entre aspas, porque assim, tudo bem, né? Se hoje ela tinha que vir, não veio, e você conseguir achar ela e amanhã de manhã dar a dose, a gente, né? Agora 0 ali, tudo bem, um diazinho, né? Tá? Mas tem que ter esse controle. Saber que ela tinha que ter vindo e não veio. E se ela não tomar amanhã, ela vai ter que recomeçar o esquema. E você tem que explicar para ela isso. Agora, se não for gestante, você até tem uma tolerância de mais 1 semana. Então, você pode, no máximo, ter 14 dias de intervalo entre as doses para você ter que recomeçar o esquema. Certo? Então, assim, isso tudo vai estar escrito ali, mas eu acho que, assim, a gente pensar o que a gente precisa saber como um raciocínio, né, trazer lá de volta, que todo mundo já ouviu falar isso alguma vez. A novidade que tem no PCDT agora de 2022 é que o segmento de sífilis não precisa mais ser 2 anos, é 1 ano. Né? Gestante parceiro vai fazer o VDRL todo mês. E, se não for nem gestante, nem parceiro de gestante, vai fazer a cada 3 meses e completar 1 ano. O que eu espero de resposta ao tratamento? Que caia 2 diluições em 6 meses para recente, 2 diluições em até 1 ano para quem é tardia. Tá? O VDRL ele é no olhômetro. Ele vai ver que o VDRL, então, é o não treponêmico, que é o controle de tratamento. Vamos supor, às vezes você fala assim, o cara tem um VDRL de 1 para 120 e pouco. 1 para 128, eu acho que é 1 para 64, 1 para 128, 1 para 306. Então, aí, se ele vem com 1 para 64... Nossa, que título alto ainda. Tá, mas quanto que era o pré-tratamento?
E outra, se você faz imediatamente, logo que nem esse que você vai fazer, de repente, na segunda dose, ele pode estar mais alto do que ele iria fazer pré-tratamento, porque a bactéria morreu. No que a bactéria morreu, você estimulou o sistema imune. Tá? Então, esse VDRL, ele é evolutivo. E ele é no olhômetro. No olhômetro, no microscópio, o técnico que está lá, ele vai ver se está tendo aglomerado ou não. Então, ele vai olhar e vai falar, olha, nessa diluição, aqui a amostra está inteira. Tem. Então, quer dizer, na amostra inteira tem, está lá. 1 para 1 deu reagente. Mas quando eu coloquei metade de tampão, já deixou de dar. Então, quer dizer que eu tinha o quê? Muito pouco. Agora, se eu pego uma amostra, diluo mais uma vez num tampão, mais uma vez com tampão, né? Então, 1 para 1, 1 para 2, mais uma vez 1 para 4, mais uma vez 1 para 16. E eu ainda vejo a floculação, quer dizer que eu fui diluindo e ainda tem. Então, quanto mais diluído e ainda tem, quer dizer o quê? Que é muito positivo. Então, por mais que na divisão parece, caramba, 1 para 1000 e pouco, parece tão pouco em relação a 1 para 1. Não, mas aí que está, é muito mais. Porque eu diluí e ainda floculou. Né? Então, tem esse VDRL pré e depois, é muito importante. Tem paciente que às vezes a gente trata, e ele tem 1 para 32, a gente trata. E não baixa nada. Faz líquor, está normal. Vai investigar de modo geral, não tem nada que me diga que ele possa ter uma sífilis enrostida em algum lugar. O que eu penso? Que ele podia ter tratado essa sífilis com 1 para 2000 e não sei quanto. E para ele, 1 para 32 é a cicatriz dele. Só que esse cara eu nunca vou poder dar alta, né? Porque ele tem um VDRL alto, pelo menos uma vez por ano eu peço para ele voltar para fazer um VDRL, já que não dá para fazer teste rápido mais. Né? Eu tenho que acompanhar. Mas, assim, claro que nesse caso, eu já fiz exame dos parceiros que eu achei que podia estar na história e poder estar dando uma reinfecção. Tá? Mas não necessariamente, isso que eu quero que vocês entendam. Ter um título de 1 para 32, 1 para 16 mantido, é sífilis terciária ou é reinfecção? E como isso é muito no olhômetro de uma diluição para outra, uma diluição não quer dizer nada. Pode ser o olho de quem viu. Essa semana, né, teve alguém de um OBS que ligou para o Emerson e falou que a gestante aumentou em uma diluição, eles retrataram. E pode até ter aumentado, porque ela tratou e a bactéria morreu e fez mais reação, né? Ou porque é operador dependente, o cara olhar no microscópio. Certo? Então, o VDRL sempre... E é sempre muito importante chegar e falar para o paciente, olha, esse resultado de VDRL aqui, você põe junto com a sua certidão de nascimento, manja? Porque o seu exame vai dar a vida inteira positivo. Então, é importante você ter isso documentado e você guardar essa receita que está com os 3 carimbos. Para sempre. Porque sempre que você fizer vai dar positivo e você precisa provar que você já tratou adequadamente, senão vão te tratar novamente. Se a gente não orientar, o camarada não vai saber. Orientando, ele pode perder, mas aí a opção foi dele e ele vai tomar as bezetacil de novo, provavelmente no futuro, na vida dele. Tá? Então, a gente tem que ter bem claro isso na cabeça. Teste treponêmico, teste não treponêmico, né? Pode ficar positivo a vida inteira. Pode. O duro em medicina é isso, tudo pode, né? Pode ser negativo e ser sífilis. Né? Aí pode ser positivo e ser uma cicatriz. Agora, se eu tiver um teste rápido positivo, alguém que fale para mim que nunca tratou com VDRL não reagente, eu preciso tratar. Porque se faz 20 anos, 30, que ele pegou a sífilis lá atrás, o VDRL pode já estar não reagente. E se eu não tratar, o velhinho pode ter um quadro demencial de sífilis depois. Ou já estar tendo. Se já estiver tendo, aí você tem que descartar isso. É líquor e etc. Certo? Então, é muito importante a gente ter essa noção que não é porque tem VDRL não reagente que eu não vou tratar. Se a pessoa não tiver a certeza desse tratamento adequado, né, na dúvida para o réu. São 3 semanas de bezetacil. Certo? Agora, claro que nesse caso,
a gente vale a pena confirmar esse teste rápido. Aí você vai pôr lá no SADT, teste rápido positivo com VDRL negativo, necessita de exame confirmatório. E pega embaixo FTA-ABS e colhe o exame e manda. Né? Essa é a sua obrigação. Se não vier, paciência, o paciente vai ter que ser tratado, mas o certo é esse, é pedir o exame confirmatório. Né? Deu para um overview, assim, para a gente entender treponêmico, não treponêmico, tá? Então, agora a gente vai dar uma passada aqui, né? E a gente pode ir conversando ao longo do tempo, mas o raciocínio da coisa é essa, né? Certo? Vamos lá. Então, aqui é o que como a gente organiza a ideia, né? Tem um professor do Sul, de hepato, que ele fala assim, a gente tem que ver em que poltrona o paciente está sentado. Né? Ele fala isso em relação à hepatite B. Né? E eu acho que aqui também cabe. Ele está aqui nessa janela de primária secundária, está aqui, né? É gestante ou não é? Dose única ou 2 semanas? Né? Gestante ou não, se é tardia, tratar 3 semanas. Lembrando que gestante a gente só aceita bezetacil. Se tiver uma alergia mesmo, a gente vai perguntar para ver. Porque tem aquela mulherada que fala assim, eu fiz teste na farmácia que é alérgico. Não, o próprio veículo do teste da alergia. Né? Não foi a bezetacil e depois tomou amoxil a vida inteira. Então, você não vai acreditar. Tomou amoxil, tomou Keflex, é tudo derivado da penicilina. Quem tem alergia mesmo não toma amoxil, né, e faz alergia também. Então, você vê essa história e desmistifica. Porque tem muito mito lá de trás que era alergia à penicilina. Né? Claro que você tira esse mito, aí você vai dar a bezetacil, uma hora que tenha médico, né? Tem o carrinho ali, tem adrenalina, se precisar. Né? Mas diz que 95% dos casos que são encaminhados, só na história já para ver que não era alergia. Tá? E aqui eu também coloco a tolerância, né? E aí, o outro raciocínio, né? Que teste que eu estou usando? Treponêmico, né? Ou não treponêmico? E a história das diluições. No laboratório particular, às vezes vocês vão ver RPR, mas o princípio é o mesmo do VDRL, tá? O que a gente começa aqui é o teste rápido, que é o teste treponêmico, né? Ou a sorologia convencional, que é igual ao teste rápido, que é igual ao teste treponêmico. Né? O treponêmico vai ficar reagente mesmo após a cura, não serve para segmento. Outra coisa importante, o IgM, que pode dar nessas sorologias de máquina aqui, ela pode manter em doença tardia. Então, diferente de outras doenças, que a gente tem um raciocínio que IgM é recente, isso não vale para sífilis. Tá? O IgM de máquina não te fala que a lesão é recente. Aqui, para vocês verem, ó, então é assim, eles fazem um micélio, né, o VDRL, que é da cardiolipina, e joga, se tiver anticorpo, que é esses ganchinhos aqui, um floquinho desse, né, vai se grudar no outro, e é esse gruminho que o cara vê no microscópio. Aí existe uma coisa que chama efeito prozona, que eu tenho tanto anticorpo, que ele liga e ele fecha todo o micélio, de modo que um não liga no outro. Né? Então, é difícil isso? Mas quando você vê um quadro, e normalmente os VDRLs mais altos é o quê? Na primária e na secundária. Né? Então, mesmo que o VDRL dê não reagente, você pode pensar nesse efeito aqui, porque tinha tanto anticorpo, que eles se ligaram em si mesmo aqui, que não permitiram com que um ligasse no outro. Né? Por isso que o VDRL pode dar falso negativo. Tá? Aqui, para a gente lembrar a história da diluição, então, que foi que eu já falei, é uma parte da amostra com uma parte de tampão, é 1:2. 1:4, 3 de tampão com uma de amostra. E assim vai indo. Né? Então, dessa forma, 1:256 é muito mais que 1:2. Deu para gravar isso? Assim, entender, que aí não esquece nunca mais do porquê que dilui mais. Quanto mais diluído ainda tiver positivo, quer dizer que mais eu confirmo que ali é sífilis.
E quando dá nada, pode ser porque era tudo. Então, não é tão fácil assim, né? Tá? Aqui é o bichinho da sífilis. Uma coisa importante, né? Não contraindica aleitamento e não é fonte de acidente com material biológico. Eu comecei a rir, assim, porque no final do ano vieram 2 médicas da UPA que se acidentaram com um paciente e que tinham tomado bezetacil. Sabe? Eu comecei a rir. Falei assim, ai, gente, deve estar com a bunda doendo à toa, né? Sífilis não transmite em acidente ocupacional. Mesmo que o paciente tenha sífilis, não tem casos documentados de transmissão ocupacional por sífilis. Não precisa tomar bezetacil. Diferente do protocolo de VS. Tá? O protocolo de violência sexual, ele faz aquele combo todo que inclui a sífilis. Tá? Mas eu vou dizer de verdade para vocês, eu dou opção para o paciente, porque é uma doença que é tratável, né? E a pessoa já está tão machucada pela violência que sofreu, que eu chego e explico, olha, a gente vai fazer o exame de sífilis agora, a gente vai repetir daqui a um mês. A vantagem de tratar agora é que já aborta a infecção e ele não vai positivar depois. Isso se você tiver pego. Se você não tiver pego e preferir não tomar bezetacil hoje, só que você vai ficar com o exame de sífilis positivo a vida inteira. Né? Você quer tomar a injeção agora? Pode ser. Mas eu acho que eu tenho que dar o direito da pessoa escolher. Tá? Porque é aquele combo, né? Remédio de HIV, tricomonas, clamídia, gonorreia, já vai tomar ceftriaxona, também com azitromicina, metronidazol, 8 comprimidos, fora o coquetel, né? Mas, enfim, no protocolo hoje, e eu acho ilógico, assim, num ponto assim de coerência, né? No caso de uma violência sexual, eu dou tudo. No caso de um HSH, que chega com gonorreia, HSH, homem que faz sexo com homem, certo? Que chega com gonorreia, porque foi num dark room, sabem o que é dark room? Né? É uma sala escura que ninguém é de ninguém. Entra lá no escuro, só Deus sabe quem foi que comeu e quem te comeu, entendeu? Quem você comeu e quem te comeu. É assim, o dark room. E aí o cara sai com uma gonorreia e eu não trato o sífilis dele, né? Eu dou o coquetel do HIV, trato a gonorreia e não dou a bezetacil. Então, a gente tem que ter certa coerência nas coisas que a gente faz. Né? Então, a única explicação para mim, para eu dar bezetacil numa VS, é querer que a pessoa não fique com um teste treponêmico positivo para o resto da vida. Né? Tá? Não confere imunidade protetora, por isso que um camarada pode pegar mais de uma vez, apesar de ter o anticorpo. Né? E outra coisa é que a primária e a secundária transmite muito mais, por isso a gente pode perder a oportunidade de tratar, né? Aí a gente vai lembrar, teste rápido negativo, né? Oba, não deu nada. Não é oba, gente. Fez pré-natal do casal? Era melhor ela ter uma positiva no começo da gravidez, que você sabe que a bicha pode estar com sífilis há 10 anos, já é uma latente tardia, que a chance dela transmitir para o bebê é muito menor, do que ela ser negativa e pegar a semana que vem, porque o parceiro não foi testado. Porque a chance de transmissão na sífilis primária e secundária é muito alta. Né? Então, eu acho que a gente tem que sair dessa zona de conforto do negativo. O negativo é mais estressante do que o positivo. O positivo eu sei o que fazer. O negativo, se tiver uma infecção aguda por sífilis, pegar sífilis na gravidez é um grande problema. Pegar HIV na gravidez é um grande problema. Pegar toxo na gravidez é um grande problema. Né? Dá vontade da gente mandar as meninas comer cocô de gato antes, porque é um estresse durante a gravidez toda, porque você não tem o que fazer, não tem vacina, não tem... Né? E, aqui o que eu falei, né? A gente tem que pensar em testar a parceria antes que a senhora pegue. A chance de transmissão vertical na sífilis primária chega a 100%. Na secundária, 90%. Né? Então, diante de um exame negativo, eu tenho que pensar lá na mandala da prevenção combinada e ir atrás do cabra para testar de qualquer jeito. Né? E quando não, eu falo para as pacientes, principalmente paciente consultório que chega que não fez pré-natal do casal, né? Eu falo assim, tá aqui, o certo não era eu pedir sorologia para um cara que eu não conheço, mas tudo bem, tá aqui, leva o exame para ele fazer e fala que eu falei para interditar o playground enquanto ele não fizer. Aí funciona.
Tá? Então, testar e diagnosticar a gestante é o suficiente? Não, a gente tem que ir atrás de tratar as parcerias antes que elas se infectem. Né? Porque se infectar e for no começo da gravidez, normalmente dá aborto, de tão incompatível com a vida, a gravidade que vai ser a infecção congênita. Aqui, estão lembrando do protocolo de enfermagem, né? Que vamos poder tratar todo mundo e quebrar a cadeia de transmissão. E aqui são os algoritmos que existem, que nada mais é de tudo o que a gente falou, né? A gente usa esse algoritmo que é chamado de abordagem reversa. O primeiro teste é o treponêmico, o teste rápido, segue para um VDRL. Né? Não aguardar o VDRL para começar a tratar, não adiar tratamento diante de um teste rápido de sífilis reagente, principalmente se gestante, parceiro de gestante, ou alguém que tenha a possibilidade de não voltar. Né? Tá? Ops, o que era isso? Lembrar, então, aquilo que eu peguei e falei, né? Se o teste rápido é reagente e o VDRL não reagente, e a pessoa fala que nunca tratou, a gente tem que confirmar. Está no nosso menu, lá, está escrito lá, que pode pedir. Tá? Então, a gente pede. Está aqui, ó, anticorpo, TPH, teste rápido, anotar em SDT. Então, ponham hipótese diagnóstica, sífilis reagente, VDRL não reagente, e exame solicitado, TPH. Né? Tá? Esse é o protocolo clínico que está saindo para a saúde da mulher. E é uma coisa que tem o dedinho meu aqui, ó. A ideia. Sífilis HIV é para repetir no primeiro, segundo e terceiro trimestre, certo? Agora, se você detecta uma mulher vulnerável, vamos repetir todo mês. O que, de repente, é vulnerável, né? Eu tenho um parceiro não tratado. Eu sou uma profissional do sexo, eu mando ela fazer PrEP, mas para sífilis não tem o que prevenir. Se eu tenho na infecção primária, eu tenho lá cerca de 90%, 100% de chance de pegar a sífilis, o mínimo que eu posso fazer é testá-la todo mês, se eu sei que ela está em risco de pegar. Né? Uma pessoa em situação de rua, usuária de crack, múltiplos parceiros, que eu não consigo fazer a prevenção combinada como eu devia, eu faço o quê? Uma redução de danos, eu testo todo mês. Parece coerente isso? Né? Tá. Então, aqui, é isso que eu acho que é a grande novidade, né? Alérgico à penicilina, eu tenho que fazer a dessensibilização, então, se for alérgico de verdade, ou se não, eu inicio o tratamento. A peculiaridade em gestante é que o tratamento da recente é 2 semanas, né? E o VDRL é mensal e não trimestral, tá? Aqui fica para vocês guardarem também, mas para ter na consulta lá, que aqui é bonitinho, ó, de 10 a 90 dias vai aparecer o cancro primário, vocês veem como é variável, né? E quando aparece o cancro primário, normalmente o primeiro teste que positiva é o treponêmico, o VDRL vem um pouquinho depois, que é a linha tracejada, tá? E lembrar o quanto que é importante diagnosticar o parceiro, porque na primária é a história da transmissão vertical de 100%. Né? O VDRL, na primária, ele vai ser positivo em 25%. E, se for muito rápido, eu posso até ter um teste rápido ainda negativo. Tá? E aí, quando for no retorno, você vai pegar um VDRL positivo em 3 meses. Né? Se você colher na segunda amostra. A secundária, invariavelmente, o VDRL é positivo. Agora, se você tiver uma sífilis, o que você acha que é uma sífilis, e o VDRL é negativo, você tem que pensar naquele efeito prozona, né? Que você tem muito anticorpo que está negativando, ou que não é sífilis. E se não for sífilis, lembra do HIV agudo? Né? Aqui, esse paciente, eu assisti. Esse paciente, ele estava internado, eu pedi para fazer biópsia, porque eu achei que podia ser um câncer de pênis, de tão invasivo que estava, mas, na verdade, era uma sífilis primária com infecção secundária num idoso. Né? Uma destruição tremenda. Tá? Sífilis secundária, então, ó. Vocês reconhecem essas lesões, assim? São bem típicas, não são? Sim? Tá, mas aí eu vou contar para vocês. Esses 2 casos é HIV agudo. Os pacientes vieram com hipótese de sífilis
tá? Teste rápido. Já era positivo, porque ele já tinha tido sífilis 3 meses antes. Aí, quando ele veio, ele achou que era sífilis, mas ele estava com teste rápido de HIV já positivo, mas com uma carga viral de 10 milhões, né? Que é o de cima. E o de baixo, ele estava com teste rápido de terceira discordante, um positivo e outro negativo. Por sorte, ele fez o positivo primeiro, porque se ele tivesse feito o negativo primeiro, não faria o segundo, né? E até eu tenho um frio na barriga quando o primeiro teste não é o ABOM, porque os que deram falso negativo e deu discordante, o que deu positivo foi o ABOM. Então, o ABOM é bom, né? E aí, pelo fato de ter o teste rápido discordante aqui e aqui já positivo, eles começaram a tratar no mesmo dia, né? Mas a hipótese deles, quando eles vieram, era que era sífilis. E aqui uma outra mãozinha de sífilis, que chega a fazer feridinha e tal. Né? Viu? Aqui uma outra apresentação da sífilis secundária, que parece um líquen, né? Aqui, às vezes, você vê esse tipo de lesão também anal, perianal, de sífilis secundária. Parece uma verruga, mas é uma coisa plana, chata, nacarada. Tá? Aqui está mais difícil de ver, porque tem o brilho, mas é uma lesão chata, achatada, assim. Tá? E nem tudo que é úlcera é sífilis. O que é esse aqui? Monkeypox. Muito raro, mulher, né? E aqui no homem, lesão emoldurada, tal, só que o monkeypox dói pra caramba, né? Sífilis não dói. Aqui daria até para ela chegou a ser tratada como herpes. Aí não melhorava, aí confirmou o monkeypox. Tá? E esse rapaz aqui, ó, essa história eu tenho que contar para vocês. Ele tinha convênio, ele já tinha tido sífilis e tratado, então, quer dizer, ele tinha já um teste rápido que era positivo. Aí ele foi no pronto-socorro do convênio porque ele estava com exantema e febre. Aí, como ele falou que já tinha tido sífilis, exantema e febre, colheram o VDRL e deu não reagente, mas falaram para ele que era sífilis e receitaram bezetacil. Ele não tomou e foi lá no ambulatório, lá na Paulo Novaes. Chegando lá, passou pelo acolhimento, a enfermagem não, foi a psicóloga, a Tânia, subiu com ele e falou assim, Elaine, tem um caso assim, assim, tal, tá. Aí eu fui conversar com o menino, eu falei assim, não, você está coçando? Tá. Estava começando a ficar também com hiperemia de conjuntiva. Falei, você é vacinado para sarampo? Sou, né? Tem na boca também? Tem, um pouquinho, tal. Mas e o mal-estar no corpo? Assim, não, eu estou me sentindo mal, né? Aí eu peguei e falei assim, isso não é sífilis. Né? Não, assim, ele tinha coceira, apesar de ter lesão palmoplantar também, né? Aí, conversando com ele, eu falei, tem algum remédio novo que você está tomando? Lamotrigina, 1 mês. Aí eu encaminhei ele de volta com um convênio, com uma hipótese de Steven Johnson, assim, porque estava um pouquinho vermelhinho o olho, tinha um pouco de lesão de mucosa. Isso foi em dezembro. Quando foi em fevereiro, mais ou menos, no carnaval, eu nem tinha reconhecido ele, porque eu tinha atendido uma vez, estava ele com uma sacolinha com um chocolate, né? E com essas fotos no celular que ele passou para mim, que, na verdade, ele evoluiu com uma NET, uma necrose epidérmica tóxica, né? E que, na verdade, todo mundo, era sífilis, né? E se não tivesse essa escuta, e o pior, porque ele já tinha passado 2 vezes no pronto-socorro do convênio, e ele continuava tomando lamotrigina quando ele já tinha começado com lesões alérgicas sérias. Né? Esse menino ficou parecendo uma pele escaldada, assim, um grande queimado. Mas, graças a Deus, assim, é incrível, como ele não ficou quase com cicatriz nenhuma nas costas, ele ainda estava com um pouco, tendo que usar óculos escuro, né? E por mim, ou apesar de mim, deu certo, e ele voltou para contar que tinha dado certo e que, realmente, como é que ele tinha evoluído. E eu até falei para ele, olha, você me deixa usar suas fotos em aula? Porque é um alerta que tem que ficar, né? Porque
deixaram ele 2 vezes no pronto-socorro do convênio tomando a lamotrigina, né? Então, aqui, lembrar, a latente precoce, a partir até 1 ano, né? Ele pode ter 25% de recaídas com aparecimento do exantema novamente, tá? E a terciária, VDRL, com títulos baixos ou não reagente. As manifestações terciárias podem ser em qualquer lugar, né? E na gestante, né? A gente tem que pensar, sempre tem que meio que um mantra na cabeça, né? Reagente para sífilis em gestante igual a tratamento, colher VDRL pré-tratamento ou na segunda dose, né? Se ela não tem como confirmar a soroconversão, são 3 semanas. Se tem como confirmado que foi no último ano, vai ser uma minoria dos casos, idealmente 2 semanas, né? Tá? Uma exceção, que a gente falou assim, tá, tem um teste rápido de sífilis reagente, mas a gente sabe que ela fez pré-natal aqui, há 2 anos atrás, e ela já tratou sífilis. E é uma mãe que está toda semana aqui, traz as crianças, não sei, é super aderente. Eu preciso, na verdade, eu nem precisaria repetir o teste rápido, porque eu sei que ela já era positiva, né? Então, nesse caso, você pode ficar no monitoramento, não esquecer do caso e colher o VDRL. Ele vem não reagente ou num valor de cicatriz compatível com o tratamento anterior, eu posso não retratar, né? Mas aí eu tenho que ter muita segurança desse entorno para bancar não tratar, né, uma... E é muito comum que a gente faz um pacote e depois que o paciente testa e deu positivo para sífilis é que você pergunta se já teve, né? Então, às vezes, acaba fazendo quando não era nem para fazer, né? Parceria, aí parceria de gestante vale para não gestante também. Se eu tenho uma gestante que está com sífilis e o parceiro está negativo, tem 30% de chance, mais ou menos, dela estar na janela. Dele estar na janela, no caso, ou vice-versa, né? Por quê? Porque ela pode já ter pego e ainda não deu tempo do teste rápido positivar ou aparecer alguma lesão. Aí eu trato ela, não trato ele. Aí semana que vem o dele é que está positivo. Aí eu vou e trato ele, mas ele já transou com ela e já reinfectou. Então, fica essa dificuldade toda, né? Então, por isso que, se eu tenho um positivo, eu dou uma dose única no outro. Porque se ele está negativo, com certeza é porque ele tem menos de 1 ano, né? Não deu tempo de positivar o teste ainda. Então, parceria de gestante com sífilis é igual a tratamento, mesmo com exame negativo. Agora, se o exame der positivo, eu não tenho como garantir que faz menos de 1 ano. A não ser que eu tenha a soroconversão. Aí eu vou fazer a 3 semanas, né? E se ele for aquele homem que morre de medo de injeção, não quer tratar, ele não vai vir porque ele não quer tratar, não sei o quê. Aí você pede para ele vir para conversar, você tenta convencer da história que a bezetacil é o tratamento mais eficaz, não sei o quê, mas você não conseguiu, ou você vai dar a primeira dose, mas também não tem certeza que ele volte para a segunda, doxiciclina nele, né? 30 dias como latente, 15 dias latente tardia, 15 dias se você tiver a soroconversão, que normalmente não tem, né? Então, assim, não é o ideal, mas melhor do que ter um parceiro ali reinfectando. Teve uma moça lá no ambulatório que eu dei doxiciclina para ela levar para casa, porque o cara se recusou a vir, vir testar. Ele não veio testar porque ele tinha medo de tomar injeção. E eu tive que tratar ela e retratar de novo porque ela pegou. Aí eu dei a doxiciclina para ela, falou, leva, dá você na boca dele, manda levantar a língua para ver se engoliu, entendeu? Né? E tem doxiciclina nas unidades, né? Então, fica aí um jeito que não é ideal, mas é uma opção. A outra opção é ceftrexona, que foi até uma coisa que a gente conversou, por exemplo, com uma paciente em condição de rua, né, que também tinha medo de bezetacil, se recusou, não queria tomar bezetacil. Aí uma das negociações foi dar ceftrexona IV. Né? O IV ou IM, a biodisponibilidade é igual, então é uma opção. Então, a gente, aquela coisa de tentar adequar o que dá para fazer de melhor com o que a gente tem, né? Agora, se também há a recomendação que, mesmo que não seja parceiro de gestante, você fazer a bezetacil como recente, se tiver exposição em até 90 dias do caso que é positivo, tá?
Segmento pós-tratamento, então, VDRL mensal até o parto para gestante e parceiro, mantém por 1 ano. Não gestante ou não parceiro de gestante, trimestral até 1 ano. Evolução esperada, 2 diluições em 6 meses ou 12 meses, se for uma infecção tardia. Exemplo de queda de 2 títulos, era 1 para 64, 1 para 32, 1 para 16. 1 para 8, 1 para 4, 1 para 2. Então, 1 para 8 para 1 para 2, 1 para 64 para 1 para 16, são 2 diluições. Também a gente vai considerar reinfecção se tiver aumento de 2 diluições, não é uma só. Esse aqui, gente, eu não vou... a gente vai para o COF, é que eu achei bem interessante, porque ele traz assim, algumas condições, sim, não, não, sim. Então, eu vou deixar na aula para vocês terem como consulta, porque eu achei bem interessante, mas eu não vou... Acho que a gente fez todo o raciocínio que isso aqui comprova, tá? E eu não vou estar falando com vocês a respeito disso aqui. Tá? Uma coisa que a gente tem que lembrar é da reação de Jerisch-Hexheimer, que não é a alergia a bezetacil e muitas vezes leva, principalmente quando for sífilis secundária, que a gente sabe que tem muita bactéria, a gente tem que avisar, olha, depois de ter tomado a bezetacil, você pode ter um quadro de febre, de dor articular, de indisposição, até uma piora do vermelho do corpo, porque a bactéria morrendo. E o organismo reagindo à morte da bactéria, porque vai estar cheio de resto de bactéria que é pirogênica. Né? Tá? E lembrar de falar, porque senão ele não vai voltar para o acompanhamento, porque ele acha que ele teve alergia a bezetacil. O intervalo que a gente já falou, né? Comparar o VDRL com o prévio. E é isso.